Tive a felicidade de conhecer o professor Moreira Alves e já falo dele há algum tempo. O professor Moreira Alves nunca deu uma entrevista, era um gênio absoluto, traduziu o Digesto, que é o mais antigo documento, compilação das leis do Império Romano, e na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, nenhum professor, quando tinha evento na faculdade, aceitava falar antes do Moreira Alves, porque todos tinham medo do Moreira Alves corrigir as suas falas. É esse tipo de jurista que faz do Supremo Supremo. Não há arremedos de ser humano. Porque o arremedo do ser humano é o ser humano que mente quando não pode mentir. É o ser humano que é injusto quando o seu papel é buscar a justiça através do direito. E quando ele presta solidariedade ao Flávio Dino e diz que os crimes serão investigados, ele se esquece do uso da coisa pública para fins privados do senhor Flávio Dino. Portanto, o Flávio Dino devia ser investigado. Por que o Flávio Dino não vai ser investigado? Porque na praia, na beira da praia, de frente para o mar, fica comigo. Menina, é gostoso demais te amar, eu te preciso, tira a calça jeans, bota o fio dental. Morena, você é tão sensual, na praia. Ele não é ministro do STF. E detalhe, a ilustríssima senhora doutora jornalista Daniela Lima dizia ontem que foi uma violação da segurança do ministro Flávio Dino, as imagens dele na praia. Eu não sei se vocês sabiam, mas eu dei uma vasculhada em tudo do Flávio Dino. Ele chegou a fazer lives naquela praia. Então ele mesmo se filmou naquela praia. Quem está na Smart TV se lascou, volta em 2 minutos. Quem está no YouTube, nós continuamos. Hoje, praticamente o dia todo, só se falou neste assunto. E, é claro, à exceção da Daniela Lima e do... Não, eu prometi que eu não ia falar mais dele. À exceção desses dois, quem ama a liberdade de imprensa repudiou a atitude do Moraes. Porque não vem me falar que crime não pode ser chamado de jornalismo. Porque primeiro precisa ter uma lei anterior que defina o crime para falar em crime. E publicar uma matéria verdadeira de uma autoridade pública que não está sendo investigado por uma conduta antijurídica não é crime. Vejam aí imagens do Monte Sinai entrando no carro. Isso é impressionante. Se o Silvio Santos estivesse vivo e tivesse o quadro Isto é Incrível, essas imagens certamente alegrariam o seu domingo à noite. O que faltou na análise de todos os meus colegas jornalistas, analistas políticos, até mesmo de advogados, porque hoje todo mundo se intitula jurista. Lembro eu, numa das minhas conversas com o Moreira Alves, que muita falta me faz, ele dizer o que é o jurista. O jurista é aquele que devota a sua vida, que desperdiça a sua vida na contemplação do direito e da justiça. Não é porque você é formado e é bacharel em direito que é jurista. Mas hoje todo mundo fala jurista. Igual a democracia. Né? Virou igual chiclete na boca do povo ou piroca na boca de viado. Voltamos na TV, na Smart TV.
Vocês perderam, não vou falar de novo. Ora, ninguém está tratando a maneira correta. E com essa explicação que eu mencionei ontem, eu quero encerrar essa análise. Ninguém está olhando o principal. O STF não tem competência para processar e julgar, nem para relatar como garante da legalidade da investigação policial. Não tem competência. Quando o crime ou suposto crime é cometido contra um ministro, o Supremo só teria competência se o crime fosse cometido pelo ministro. Porque assim diz a Constituição. Que o Fachin diz seguir. O Fachin diz que segue a Constituição, mas a Constituição fala outra coisa. E eu não desaprendi a ler. Não desaprendi a ler. Não me analfabetizei e não me analfabetizarei, como querem os ministros do STF, em especial Fachin Moraes e turminha que diz que segue a Constituição, quando a Constituição escreve coisa diversa. Quando o juiz é vítima, quando o ministro do Supremo é vítima, tendo ele foro especial por prerrogativa de função, mesmo assim, o processo do crime contra ele corre na comarca, na jurisdição do local do crime, exceto crimes virtuais, porque aí vem uma conversa muito desencontrada. Mas a publicação não foi um crime virtual. A atividade do jornalista foi feita em São Luís do Maranhão, acho que foi em São Luís, mas foi no Maranhão. O endereço do jornalista é conhecido, é sabido, é no Maranhão. E tendo sido alguém com foro especial por prerrogativa de função, que é o caso dos ministros do STF, que só são julgados por ministros do STF, é a piada. O STF só poderia ser competente se o criminoso eventual fosse o ministro. Mas como ele é vítima, não há que se falar em foro especial por prerrogativa de função. Então tá aí. Explica aí, ô Fachin. Explica aí, Fachin, se a Constituição diz que o STF não é competente para processar e julgar ou ser relator como garante da legalidade das medidas da investigação, crimes nos quais pessoas com foro especial por prerrogativa de função são vítimas, mas tão somente se elas são acusadas de serem autoras de conduta considerada crime, como é que você vem me falar em constitucionalidade e respeito a qualquer coisa que seja do direito brasileiro, quando a Constituição confronta o seu discurso? Porque se o Fachin tivesse um mínimo de vergonha jurídica na cara, ele diria: nós cumprimos a Constituição. A investigação está aberta conforme a lei tal e a competência do artigo tal da Constituição Federal. Ele fez isso? Não. Por que ele não fez isso? Para não deixar o discurso longo? Não. Porque a Constituição fala o contrário do que ele afirma. E eu, em primeiro lugar, como cidadão, em segundo lugar, como professor, mestre, doutor e quase livre docente em direito. 3, como pessoa honesta, tenho a obrigação
entre a fala do Fachin e o texto da Constituição da República, defender o texto da Constituição da República. Eu seria um canalha, um louco, um analfabeto ou um vendido ou um chantageado. Somente nessas hipóteses se pode concordar com o discurso do Fachin e somente nessas hipóteses se pode achar natural a medida tomada por Moraes.